gente! Acharam que eu tinha esquecido das nossas lives, né? Não, 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 não. Tive uma mudança de rota hoje, tô vindo fazer a live num horário diferente, mas enfim, assumi o compromisso, estou aqui com vocês. E hoje eu me reconectei com algo muito lindo que eu vivi na minha história e de carreira, de trabalho, e aí eu resolvi compartilhar isso aqui com vocês. Então, na live de hoje eu vou falar o que eu fiz quando eu estava no mundo corporativo, que eu tive 2 promoções em 6 meses, em meio a várias demissões que estavam acontecendo na empresa. A gente estava passando por uma crise naquele momento e quais foram as ações que eu fiz, as coisas que eu fiz e que me permitiram ser promovida, né, ao invés de ser demitida. Então eu vim compartilhar isso com vocês, principalmente pelo momento que a gente está vivendo, né? A gente sabe que tem uma retração econômica acontecendo. Muitas pessoas que eu vejo ou que eu converso, enfim, que ainda estão no mundo corporativo estão, de certa forma, com medo de perder os seus empregos, né? De perder as suas profissões, enfim. E eu senti que essas coisas que eu fiz podem contribuir de alguma forma, né? Enfim, tanto para você que está no mundo corporativo ainda, ou se você é empreendedora já é dona do seu próprio negócio, isso também pode te ajudar de alguma forma, porque você também pode aplicar essas ações no seu trabalho hoje, naquilo que você já faz hoje. Então, fica ligado aqui até o final que eu vou trazer aí 3 dicas para você do que você pode fazer para ter uma performance melhor no seu trabalho e 3 dicas que eu fiz, que eu apliquei na minha vida, que me permitiram ser promovida ao invés de ser demitida em meio a uma crise, tá bom? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Deixa eu colocar o tema aqui para vocês verem. Peraí, deixa eu escrever o tema aqui rapidinho. Oi, gente, vai chegando aí. Maravilhosa! Pronto, o tema da live tá postado. Aí, gente. Maravilhoso. Vamos lá. Estão me ouvindo bem aí? Dá pra me ouvir bem, Mar? Massa. Gente, esse tema da live de hoje, ele serve para você que tá no mundo corporativo principalmente, mas ele serve para você que já tem o seu negócio, que trabalha com algo que você já gosta, enfim. E ele serve também para você que não trabalha ainda com aquilo que ama, mas que já sabe que quer fazer uma transição ou que quer trabalhar com aquilo que ama, enfim. Essas 3 coisas que eu vou te contar hoje do que eu fiz quando eu estava no mundo corporativo para ser promovida ao invés de ser demitida, foram 3 coisas que eu apliquei na minha vida naquele momento e que eu já não trabalhava com aquilo que eu amava. Eu sabia que eu não trabalhava com aquilo que eu amava. E mesmo assim eu apliquei essas 3 coisas que eu vou falar para você hoje e que foram coisas que me permitiram aí ter 2 promoções em menos de 6 meses e foi um período onde a gente estava passando por várias crises, a gente estava demitindo vários funcionários, né, uma situação bem delicada e de alguma forma eu me conectei com isso hoje, eu estava editando vídeos e eu me lembrei dessa história e eu falei, gente, isso pode ajudar mais pessoas, né, então eu vim aqui contar para vocês o que foi isso que eu fiz para de alguma forma te ajudar nessa trajetória, tá bom? Então, seja você estando no mundo corporativo ainda ou não, seja você trabalhando com algo que você ainda não ama, que era o meu caso nesse período, ou se você já trabalha com aquilo que você ama, se você já empreende, se você já tem o seu negócio, você também pode aplicar isso na sua vida. Isso serve para tudo, tá bom? Mas eu vou contar com base na minha experiência. É...
Eu lembro que na época a gente estava passando por uma redução de custos na empresa, uma redução de custos bem significativa, assim. A gente tinha mandado já, a gente já tinha feito o desligamento de, se eu não me engano, mais de 50, 60 pessoas. Nossa, peguei meu celular aqui que ele ia cair. Ai, tá carregando. Fui rápida agora, hein? Pronto, vou deixar sem o carregador, qualquer coisa eu seguro. Bom, deixa eu voltar aqui. Na época, a gente estava desligando mais ou menos umas 50, 60 pessoas e nós teríamos ainda um segundo desligamento. E como eu participava de todos os estudos, né, de redução de custo, eu participava do time gerencial da empresa, eu sabia dessas coisas que iam acontecer, né? Eu sabia dos desligamentos, sabia das datas, enfim, tudo mais. A gente tomava algumas decisões em conjunto, né? E obviamente que quando você tá numa situação dessa dentro de um trabalho, a maioria das pessoas começam a vibrar no medo, né? E é muito similar ao momento que a gente está vivendo hoje. A gente tinha várias pessoas vibrando no medo, porque, claro, né? Pais de família, pais e mães de família, aquele era o sustento da casa, aquilo era, enfim, o que eles fizeram a vida inteira. Então, essas pessoas dependiam muito desse trabalho, né? E eu vi muitas pessoas com muito tempo de casa, com muito medo. E naquele período eu já tinha trabalhado várias questões do autoconhecimento, eu já estava investindo bastante no meu autoconhecimento. Eu já sabia que eu não amava mais aquele trabalho, que não era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida, e eu já sabia que eu ia fazer uma transição de carreira. Porém, eu ainda não tinha noção de quando isso ia acontecer, mas eu já estava me preparando para isso. E aí eu falei, nossa, tudo bem, eu sei que eu vou fazer uma transição de carreira, eu sei que eu quero trabalhar com outra coisa, enfim, que eu quero trabalhar com aquilo que eu amo fazer, etc e tal. Porém, nesse momento, eu tô planejando a minha transição, então nesse momento eu ainda vou ficar aqui, né? E como que eu passo por esse período de desligamentos, de redução de custo, de redução de quadro de funcionários, sem vibrar no medo, né? O que que eu preciso fazer para eu passar por isso de forma tranquila, tanto para mim quanto também para poder dar suporte para as pessoas, né, que iam passar por aquele momento. E aí, eu selecionei aqui 3 principais coisas que eu apliquei naquele momento da minha vida e que me fizeram ter essas 2 promoções em menos de 6 meses, frente a várias demissões que a gente fez naquela época. E a primeira coisa, gente, envolve um processo, não é algo que você faz assim, que é o autoconhecimento, tá? Então eu vinha de uma jornada de autoconhecimento, eu já estava fazendo processos de coaching para mim, eu já estava fazendo terapia, eu fazia Theta Healing na época, eu recebia Theta Healing. Então assim, eu já estava participando de grupos de autoconhecimento, eu estava fazendo um curso online de autoconhecimento, então assim, eu já vinha numa jornada de autoconhecimento onde eu já me compreendia mais, eu já sabia que o outro era um reflexo de mim e eu já sabia que, de alguma forma, ao ser empática com o outro, eu também estava sendo empática comigo, eu estava aprendendo sobre mim mesma. Então eu já vinha nesse processo de saber quais eram os meus talentos, saber quais eram os meus valores, de saber como que eu lidava com essas situações que me tiravam um pouco do controle, né? E aí eu comecei a perceber que eu não controlava praticamente nada. Então, ter feito esse processo de autoconhecimento que eu comecei lá na metade de 2015, e isso foi em 2017, 2017 para 18, pegou ali início de 18, eu já vindo por esse processo de autoconhecimento, isso me ajudou a chegar nessa situação dentro da empresa muito mais preparada e muito mais segura.
porque eu não tive medo naquele período, porque por mais que eu estivesse participando das decisões, por mais que eu soubesse dos desligamentos, por mais que eu soubesse de tudo que ia acontecer, eu também poderia ser desligada, porque quando você é desligado, quando você vai ser desligado da empresa, a não ser que você tenha, tipo, muitos anos de casa, que você seja uma pessoa que faz parte da história da empresa, você vai ser comunicado previamente, mas se não, você não vai ser comunicado previamente. Então, você vai ser avisado repentinamente. Então, eu poderia estar naquela lista também. No fundo, eu não sabia se eu ia estar ou não. Mas eu me conhecia tanto e eu sabia tanto o que eu estava fazendo, o quanto eu estava entregando, o quanto eu estava me doando para aquilo, que eu não tive medo. Só que o fato de eu estar me sentindo segura, de eu não ter medo naquele momento, tá muito conectado a tudo que eu trabalhei no autoconhecimento, a tudo que eu já sabia sobre mim mesma. Então a primeira dica que eu te dou é que você esteja imersa em um processo de autoconhecimento, tá? E essa dica, ela é uma dica que é um processo, como eu falei, não é algo que você vai começar hoje e amanhã você já vai ter todos os resultados que isso pode te proporcionar. Não, ela é um processo. Porém, junto disso, vem as outras duas dicas que são coisas que você pode aplicar imediatamente. São ações simples que você pode aplicar imediatamente no seu trabalho hoje. Seja você amando aquilo que você faz ou não, tá? E por que eu tô trazendo essas dicas hoje, né? Além de eu ter me reconectado com essa história hoje. Porque nesse momento que a gente está vivendo, tem muitas pessoas que já perderam seus empregos, tem muitas pessoas que ainda vão perder os seus empregos, tem muitas pessoas que estão com medo de perder os seus empregos. E pode ser que você aplique essas dicas que eu vou te falar hoje e talvez amanhã você perca o seu emprego. Porém, com certeza isso vai te ajudar também para a tua próxima experiência profissional. Então, independente de qualquer coisa, isso são duas dicas que você vai levar para sua vida, que você vai poder aplicar em qualquer coisa que você faz na sua vida, tá? Oi, Lu, lindo! Saudade, amigo. A segunda dica, gente, é o seguinte. Naquele momento, eu me fiz um questionamento que foi: como que eu posso colocar mais amor nisso que eu já faço hoje? Mesmo sabendo que eu não amava mais aquilo, mesmo sabendo que eu ia fazer minha transição de carreira, mesmo sabendo que eu ia seguir outro caminho. Mas eu me perguntava a cada dia, como que eu posso colocar um pouco mais de amor nisso que eu faço hoje? Por quê, gente? Porque eu sabia que eu ia ficar, o meu plano era ficar aproximadamente 1 ano lá, ainda fazendo minha transição de carreira. Então eu falei assim, se eu vou ficar ainda 1 ano aqui dentro, eu não vou ficar 1 ano reclamando do jeito que eu reclamava, eu não vou ficar 1 ano me queixando do jeito que eu me queixava, eu não vou ficar 1 ano inteiro, tipo, levantando a cada dia e, tipo, só olhando o lado negativo das coisas. Eu falei, não, eu vou fazer com que esse ano ele aconteça de forma mais fluida e mais leve possível. E me conectar com essa pergunta do que eu podia fazer de fato para colocar um pouco mais de amor naquilo que eu estava fazendo, me fez encarar aqueles dias com mais leveza. Me fez eu saber agir de forma mais colaborativa. Eu saber agir olhando também a visão do outro, ouvindo a visão do outro, compreendendo a visão do outro. Então, quando eu comecei a fazer isso, eu percebi que as pessoas também começaram a se abrir mais comigo, porque as pessoas começaram quando a pessoa não sabe que você tá com essa intenção, mas a pessoa sente o amor, né? O amor, ele é uma sensação. Então, quando você tá falando com alguém com amor, quando você tá se doando com amor, a pessoa sente. Então, as pessoas começavam a se abrir mais comigo, a gente começava a trabalhar mais em conjunto, eu comecei a me relacionar melhor com as pessoas, né? E quando você se relaciona melhor com as pessoas também querem te ajudar, porque elas veem que você genuinamente está ajudando elas. E eu sou uma pessoa de execução muito forte, sempre fui. Execução uma das minhas habilidades, assim, é algo que faz parte do meu perfil. Então eu sempre fui aquela pessoa de fazer as coisas dentro da empresa, né? E até hoje é assim. E então eu
eu tinha muito esse senso de realização lá dentro, então quando alguém tinha alguma ideia, quando alguém queria implementar alguma coisa, eu ajudava com essa minha parte da ação. Só que como eu tava com essa intenção do amor por trás, eu também entendia que a outra pessoa tinha uma habilidade ou tinha algo que eu não tinha e que complementava aquilo que eu não tinha. E aí a gente começou a conseguir colaborar mais com as coisas. E aí, gente, naturalmente eu fui liderando mais pessoas, naturalmente eu fui me envolvendo em projetos onde eu liderava mais pessoas e essas coisas foram acontecendo. E aí vem uma terceira dica, e eu acabei de decidir que eu vou te dar uma dica bônus, vão ser 4, mas veio uma terceira dica que é o seguinte: em um momento onde a empresa que você trabalha ou a sua empresa está passando por uma reestruturação, vai ter cortes, vai ter desligamentos, vai ter redução de custo, você precisa entender quais são as necessidades da empresa para aquele momento e o que você pode fazer de imediato e no curto prazo para o impacto ser o menos negativo possível. Por que eu tô falando isso? Porque eu, Andressa, eu sou muito visionária e eu sempre gostei de trabalhar com projetos, de desenvolver coisas grandes, de apresentar projetos que necessitavam de investimento, de fazer coisas de expansão, de crescimento. Só que isso tudo são coisas, de fazer estudos, fazer testes, isso tudo são coisas que é para o médio e longo prazo, não é coisa para o curto prazo. Então, se naquele momento de reestruturação, de desligamentos, eu ficasse insistindo nisso, de ficar fazendo estudo, de ficar fazendo escopo de projeto, de ficar fazendo teste, de ficar viajando na maionese, não ia ser naquele momento que a empresa ia usar aquilo, não era aquilo que a empresa precisava naquele momento. Então, eu consegui compreender e olhar e entender a necessidade da empresa naquele momento. Então eu cheguei para o meu gestor, cheguei para as lideranças e falei: o que a gente precisa agora? Tá bom, então para isso que a gente precisa, a gente vai construir alguma coisa. Para que tenha o menor impacto possível, para que menos pessoas sejam desligadas, para que menos pessoas percam os seus empregos, para que a gente consiga manter a empresa funcionando e empregando essas pessoas. E isso funciona para você que é dona do seu negócio também. Porque existem coisas que você vai fazer para o planejamento de médio e longo prazo para o seu negócio, para a sustentabilidade do seu negócio, para a expansão do seu negócio, para poder você levar a sua mensagem para mais gente. Porém, existem coisas também que você precisa fazer para agora. Porque se você não conseguir não olhar para o agora também, você não consegue sustentar a mensagem da sua empresa. Se eu, Andressa, hoje como empreendedora, dona do meu próprio negócio, eu não pensar no agora e no longo prazo, mas principalmente no agora, eu não consigo nem construir longo prazo. Então eu preciso fazer com que a minha empresa funcione, se sustente, me sustente para que eu possa conseguir cada vez mais expandir a minha mensagem e ajudar mais pessoas. Então eu preciso entender quais são as necessidades da minha empresa hoje, quais são as necessidades da minha empresa para eu construir e fazer com que ela chegue onde eu quero que ela chegue. Entende? Então, se você hoje está trabalhando num negócio e por conta do que a gente está vivendo com o coronavírus, você está com medo ou insegura ou com ansiedade por conta da situação da sua empresa e que pode acontecer esses desligamentos, entenda quais são as necessidades do seu negócio agora e foque a sua energia nas necessidades do negócio agora, para que o impacto seja o menor possível. E como que você sabe essas necessidades? Converse com a sua liderança, converse com a liderança da empresa, entenda isso e gere clareza tanto para você quanto para a equipe à sua volta, para os seus liderados, para os seus pares, enfim. Isso é fundamental para que vocês tenham o menor impacto possível. E aí entra na quarta dica, que é o seguinte: uma das coisas que eu fiz também foi identificar quais eram os meus talentos e quais eram os talentos das pessoas que trabalhavam à minha volta. Por quê? Porque nesse momento de crise numa empresa, a gente precisa agir rápido. A gente precisa agir rápido. E como que a gente age rápido?
entendendo quais são as potencialidades e os talentos de cada um. E cada um focando a sua energia nos seus talentos, nas suas habilidades, naquilo que faz muito bem. Então eu pego o melhor da Andressa, o melhor do Zezinho, o melhor do Joaquim, o melhor da Ana, o melhor da não sei quem, junto tudo isso e isso dá o melhor da empresa. Então, compreender isso, quando eu compreendi quais eram os meus talentos, eu comecei a olhar para a equipe e eu falei, nossa, esse cara tá na posição errada, esse aqui também tá na posição errada, então vamos reajustar isso. Eu lembro até hoje, o dia que eu assumi um projeto numa área que tinha... na época eram 2 funcionários, quando eu assumi, e aí a gente trouxe mais 3 funcionários. Não, eram 3 funcionários, e aí depois a gente trouxe mais uma, e comigo eram 5. Quando eu assumi essa área, a gestora anterior, ela veio falar comigo, e ela falou, Andressa, esse cara aqui pode desligar, né? Esse cara aqui não tá performando, enfim, eu já tava programando o desligamento dele, pode desligar. Só que era um cara que tinha uma puta história na empresa, todo mundo gostava dele, ele tava há mais de 10 anos na empresa. Eu falei, tem alguma coisa errada, né? Porque todo mundo fala bem desse cara, tipo, deixa eu entender esse negócio. E quando eu fui olhar para isso com carinho, assim, com atenção, com amor, que foi uma das dicas que eu dei lá atrás, eu percebi que esse cara, ele era um cara do chão de fábrica, ele era um cara operacional, ele era um cara que o talento dele era resolver coisas, ele era pau para toda obra e resolvia essas coisas muito bem. Só que ele estava numa função administrativa, ele estava fazendo uma atividade administrativa. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse cara, olhei para o talento dele, coloquei ele naquela posição que o talento dele seria usado na máxima potência e peguei o outro cara que tinha um perfil completamente administrativo e que estava fazendo algumas coisas operacionais e puxei esse cara para administrativo. Quando eu fiz isso, gente, em uma semana, aquele cara que estava prestes a ser demitido, ele estava com um sorriso no rosto. Aquele cara tava bombando e todo mundo veio me perguntar, Andressa, o que você fez? Porque esse cara, ele voltou a ser quem ele é. E o que eu fiz foi exatamente isso, reconhecer os talentos individuais de cada um e como usar esses talentos na máxima potência. E isso que eu fiz para essas pessoas que estavam nessa equipe que eu estava liderando, eu fiz para mim também. Então, gente, quando eu juntei essas 4 dicas, né, que é o autoconhecimento, como que eu poderia colocar um pouco mais de amor naquilo que eu estava fazendo, mesmo não amando aquele meu trabalho mais? Entender as necessidades da empresa para o curto prazo, de imediato, para o aqui, agora, now. E identificar os meus talentos e os talentos das pessoas à minha volta para potencializar esses talentos e a gente ter um resultado mais rápido, foram as 4 coisas que eu coloquei em prática e que nesse período dos 6 meses, onde a gente teve 2 períodos de desligamentos grandes na empresa, com quase 100 pessoas sendo desligadas, eu tive 2 promoções. E na minha última promoção, eu assumi uma posição onde 2 pessoas de bastante tempo de casa saíram, 2 pessoas que eu respeito e admiro muito, que eu aprendi muito com elas. 2 caras saíram da empresa, foram desligados. Eu assumi 5 áreas do processo produtivo e fui a primeira mulher numa empresa de mais de 100 anos a assumir aquela posição. Nunca nenhuma mulher tinha assumido aquela posição. Então, isso tudo foi uma combinação desses 4 fatores que eu tô falando para você. Claro que tem muito mais detalhes, né, quando a gente entra nisso, mas eu tenho aqui no máximo 1 hora de live para compartilhar isso com você. Agora, se você pegar a mensagem que tá por trás disso, independente do que você está vivendo agora, se você ainda está num trabalho ou não, se você de repente pode ser que já tenha sido desligada nessas reduções de custo que estão tendo agora, mas enfim, você vai trabalhar com alguma coisa, né? Seja dentro de uma empresa, seja no seu próprio negócio, no que for. Você trabalha, todos nós trabalhamos, né? Você seja dentro de casa, entendeu? Não importa a sua função, não importa o que você faz. Mas se você aplicar essas 4 coisas, gente, você consegue performar melhor.
E ao performar melhor, você vai se sentir mais realizada, você vai se sentir mais feliz, você vai se reconhecer mais, você vai perceber mais o seu valor. E isso tudo vai te ajudar. Seja para você fazer o seu negócio crescer, seja para você ser promovida, seja para você ter uma promoção, um aumento, enfim, etc. O que for, tá? Então, o que eu quero te fazer refletir também, além disso, é por que em meio à crise, né, algumas pessoas são demitidas e outras são promovidas? Por que em meio à crise algumas pessoas sofrem e outras crescem? Tem que existir aí alguma mudança de atitude de pensamento, tem que existir alguma diferença de atitude de pensamento, sabe? Ah, Andressa, mas eu fiz tudo isso e mesmo assim eu fui desligada. Tá bom, mas eu tenho certeza que quando a empresa retomar as operações normais, você vai ser contratada novamente. Porque realmente, às vezes, precisa fazer aquilo para a sobrevivência do negócio. Mas você vai ser a primeira pessoa a ser contactada. Entende? Então, gente, eu queria compartilhar um pouquinho disso, assim, porque é claro que foi um momento onde eu fiquei muito feliz por mim, né? Por aquele crescimento que eu estava tendo em todos os aspectos de carreira, de cargo, de salário, enfim. Mas também mexeu muito comigo, porque você vê pessoas que você gosta muito sendo desligadas, e quando você está diante dessa situação, você faz de tudo para que o impacto seja o menor possível e para que você possa depois, eu quanto líder, o que eu mais queria depois era poder contratar as pessoas de novo, sabe? Porque, meu, você vê pessoas ali que o trabalho, aquela função é a razão da vida dela, entendeu? Então isso mexe muito com você, você aprende muito com essas situações também. A questão aqui é que tudo acontece na nossa vida de acordo com aquilo que a gente cria. Então, se eu não fizer nada de diferente, essas situações elas vão ficar se repetindo na minha vida. Agora, se eu agir diferente num próximo momento de crise, numa próxima recessão, numa próxima redução de custos, eu vou estar mais segura de mim mesma. E quando eu estou mais segura de mim mesma, eu consigo performar melhor, eu consigo entregar mais, eu consigo me reinventar, eu consigo inovar, eu consigo fazer coisas diferentes. E aquela crise que me afetou tanto antes lá atrás, talvez ela não me afete mais agora dessa forma, porque eu já estou com um novo olhar. Só que para eu estar com esse novo olhar, autoconhecimento, como que eu coloco um pouco mais de amor nisso, entender as necessidades do negócio para já, pro agora, e quais são os meus talentos e como que eu potencializo eles, os meus e das pessoas que estão à minha volta. Então, meu convite para você é fazer essa reflexão sobre esses 4 pontos na sua vida hoje, no seu trabalho hoje, naquilo que você faz hoje. E gerar uma mudança de atitude agora, independente de o seu negócio estar passando por recessão ou não. Se o seu negócio está crescendo, está tudo mil maravilhas, maravilhoso. Isso só vai potencializar ainda mais esse resultado. E esse é um ponto importante também. Você não precisa esperar uma crise para progredir. Você não precisa esperar uma crise chegar para você fazer algo de diferente. Lembra que eu falei que o autoconhecimento é um processo? Se você começar esse processo hoje, você vai colher amanhã aquilo que você começa hoje. Não é amanhã ou depois. Tudo que está acontecendo na sua vida hoje é um resultado das coisas que você plantou antes. Então esse é meu convite para você, tá bom? Eu espero que essa vivência, né, isso que eu vivi ainda quando eu estava no mundo corporativo, possa te ajudar de alguma forma no teu trabalho, naquilo que você está vivendo hoje de alguma forma. Eu não posso te falar que hoje eu tô passando por uma situação assim de desligamentos e tal, porque eu tenho a minha própria empresa, eu sou dona do meu próprio negócio, mas eu quero te dizer que eu sei o que é isso, porque eu já fiz isso, eu já trabalhei numa empresa, eu já tive que desligar pessoas, eu já participei de processos de desligamento, de ter que decidir quem vai e quem fica, e eu sei o quanto isso é pesado. Eu sei o quanto isso dói, eu sei o quanto isso dá insegurança, o quanto isso dá medo. Então, o que eu quero com esse vídeo
é te ajudar hoje a identificar como que você passa por isso de uma outra forma. E, de fato, foram as 4 coisas que eu fiz e que me permitiram ter essas 2 promoções em menos de 6 meses, desligando quase centenas de pessoas, tá? Então, eu espero de verdade que isso te traga um pouco de conforto, primeiro, porque é possível, e segundo, que você consiga daqui tirar pelo menos uma ação prática para sua vida, uma ação prática para o seu trabalho. E se você que está me assistindo tanto no Instagram quanto no YouTube tirar uma lição prática para o seu trabalho, me deixa saber, compartilha comigo, seja nos comentários, seja por direct, porque eu vou gostar de saber e de ver que de alguma forma isso fez diferença na sua vida, tá bom? Gratidão, meus amores. A gente se vê amanhã para nossa última live do Casulo da Amorosidade. Vão ser 30 dias aí seguidos de lives com vocês. Eu aprendi muito, cresci muito, ouvi muitas histórias lindas de vocês de compartilhamento. Então, amanhã temos mais uma ainda, tá bom? Super beijo pra você. Obrigada, Má. Obrigada, Mames. Entrou aí também, Marcinha. Beijo, gente. Bom domingo pra vocês, boa noite. E amanhã a gente se vê. Beijo.